Está no ar o podcast Aprender e Empreender. Eu sou Hélio Nishioka, sou fisioterapeuta e empreendedor. Esse é um podcast feito para você, fisioterapeuta que quer aprender a empreender. Para você que sonha em construir um negócio do zero, esse é um espaço preparado para você participar, debater, questionar e, claro, aprender tudo. Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente com o nosso podcast Aprender e Empreender. Já lembrando a você que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. Tanto no Spotify como no YouTube, você consegue acionar o sininho lá, seguir a nossa página no Spotify, no YouTube e apertar o sininho para ser notificado toda vez que a gente lança um novo episódio de podcast. Vai lá também no canal do Fisiortopedia, dá uma olhada lá em vários outros episódios, tanto os meus, como da Ana Maria Siriani, como do Fuco, do Rafa. Tem muito material gratuito lá para você explorar, ganhar conhecimento e aprender diversas frentes. Eu quero também aproveitar o assunto de hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês, os nossos ouvintes, que as nossas inscrições para as nossas pós-graduações reconhecidas pelo MEC estão abertas, tanto a especialização em dor para fisioterapeutas como a pós-graduação em ortopedia e traumatologia. Ambas estão com inscrições abertas e foram pensadas de fisioterapeutas para fisioterapeutas. A gente está esperando vocês lá para que vocês possam compartilhar com a gente aí um ano das experiências de vocês e a gente também falar um pouco de ortopedia, de fisioterapia, de dor, de tudo que é relacionado ao fisioterapeuta músculo-esquelético. A minha convidada de hoje é uma pessoa que eu estava ansioso para conversar, uma pessoa com quem eu tive poucos e bons encontros nessa vida, uma pessoa que eu admiro muito, apesar da nossa não convivência, mas sempre uma pessoa que, desde que eu era graduando lá na cidade de São Caetano do Sul, desde a época que eu estava na faculdade, no primeiro, no segundo ano, é muito legal que quando a gente falava em estágio, onde é que a gente pode procurar um lugar para fazer um estágio e tal, se ouvia falar o nome dela, ela sempre foi uma referência, desde os idos lá da década de 90, quando eu estava na faculdade, e sempre foi um nome que eu respeitei muito. Minha convidada, ela é fisioterapeuta pela Unimep, da turma de 1980, da Metodista de Piracicaba, também fez pós-graduação em ortopedia e traumatologia lá na Unimep, e agora está fresquinha como mestre em Ciências da Saúde pela Unisul. Minha convidada é Maria Eugênia Ortiz, a mais conhecida como GG. Bem-vinda, GG. Olá, tudo bom, Alinha? Tudo jóia? É um prazer estar aqui com você, viu? Participando do seu podcast. Eu que tenho assistido o que eu posso, né? Dos podcasts de vocês, do Fisiortopedia. É muito legal poder participar agora aqui e contribuir com vocês. Muito legal, GG. Primeira pergunta que eu faço sempre para todo fisioterapeuta que eu converso, GG. O que aconteceu com você para você escolher fisioterapia? O que aconteceu? Qual o motivo e por que escolher fisioterapia, GG? Olha, vou contar para vocês que assim foi obra do destino mesmo, porque eu morava em Piracicaba, nasci lá, uma cidade do interior, né? Com poucas opções, assim, uma época em que a mulher, a gente, assim, pelo menos na minha família, né, você tinha que escolher o que tinha na cidade, você não podia falar, eu quero fazer, sei lá, medicina e quero estudar em São Paulo, não é como é hoje, né. Então, e eu sempre fui apaixonada por esporte, fui atleta, então eu queria, na verdade, quando eu pensei em educação física, foi a minha primeira opção. Quero continuar na área esportiva, né? E naquele ano de prestar o vestibular, a Unimep lançou a primeira turma de fisioterapia, que eu tinha pouquíssima ideia, eu já tinha feito tratamento de fisioterapia para uma dor lombar, assim, e tinha sentido uma empatia pelo fisioterapeuta, mas não sabia realmente o que era, né? E aí eu coloquei como segunda opção. Me explicaram que era uma profissão que
quando tirava o gesso, eu lembro bem disso, na hora da Uhum. inscrição, não, quando você tira o gesso, tem que fazer exercício e tal. Eu pensei, é legal isso daí, né? Tem a ver com movimento, com exercício. Coloquei como segunda opção. E incrivelmente, não teve. Eles cancelaram a turma de educação física. E eu fui para a segunda opção. Olha que incrível, né? E eu me Que lembro coisa, bem né? que, assim, no primeiro dia de aula, sério mesmo, no primeiro dia de aula, eu falei, mas que negócio bacana, gostei, sabe? Já fui me apaixonando por aquilo e hoje eu agradeço, né, por essa, essa pegadinha aí do destino, né? Porque daí eu realmente vi que não tinha nada a ver eu fazer educação física, que educação física eu gostava porque eu praticava esporte, né? Mas que eu gostava da coisa de cuidar do outro, da saúde, principalmente do movimento, né? Que é o que eu mais me identifico. E aí sim foi. Comecei a fazer, me apaixonei e vi, depois eu logo percebi que eu tinha como atender atletas. Então, lá na faculdade já, eu comecei a usar os meus conhecimentos. Piracicaba tinha uma equipe de basquete muito conhecida a nível nacional, né? Onde a A Paula jogava, né? Paula jogava, a Vânia, A Branca, né? Não tinha a A gente tinha uma Branca. equipe sensacional, patrocinada até pela Unimep mesmo, né? Uhum. E o ginásio lotava, assim, e aí eu já comecei a me oferecer para cuidar das meninas no que eu podia. Então, assim, foi assim que aconteceu. E eu saí já querendo trabalhar com esporte, já me dedicando a isso. Que legal, GG. E aí você começa a sua graduação, isso começou quando? 1900 e... A faculdade naquela época era só 3 anos, né? Sei. Integral, período integral, mas era só 3 anos. Então eu entrei em 77, a minha turma, concluí em 79 no final do ano e me graduei em janeiro de 1980. Eu tinha 21 anos na época. Legal. Eu vou te falar que era assim, quando acabou a cerimônia de entrega, né, do diploma e tudo mais, eu falei, e agora? Uhum. E agora? O que a gente faz, né? Porque ninguém sabia o que era fisioterapia, né? Não sabia mesmo. Você falava que você se formou, aquele negócio que mexe no cabelo, que faz isso aqui. Ninguém tinha a menor noção. E acho que Uhum. e também as opções de trabalho não existia área esportiva e era ortopedia, neuro e respiratório. É. Ou você ia para uma coisa ou para outra, né? E eu sempre tive muita sorte nisso, né? E daí, como atleta, o que eu fiz? Eu falei, bom, eu tenho que sair de Piracicaba, porque se aqui ninguém sabe o que é, né? Eu tenho que ir para um centro onde as coisas aconteçam. E como eu jogava tênis na época, eu fui para São Caetano como jogadora e falei lá, eu procuro algum esporte, né? Algum trabalho na área. Comecei cobrindo férias de amigos que trabalhavam em hospitais, até em Ribeirão Pires, mesmo São Caetano, paciente particular, aquela luta nossa, que até hoje é assim, né? Uhum. E também, outra vez, como que caindo do céu, dentro do Departamento de Esportes de São Caetano, o diretor soube que eu era fisioterapeuta, me chamou e falou, olha, eu estou querendo montar um setor de fisioterapia aqui para atender os atletas. Se você quiser, a gente concilia. Eu falei, tudo bem, se não atrapalhar meu treino, né? Imagina. Aí comecei, montei para eles, comecei a atender um período só e o outro treinava. E depois, aos poucos, eu fui vendo que realmente eu tinha que me dedicar à profissão. E Uhum. de lá para cá, são 40 anos, né? E aí, logo em seguida, eu já conhecia a Lúcia Maleba, que foi minha sócia, Sim. estudamos juntos, ela estudou comigo em Piracicaba, e aí eu cheguei para ela e falei, olha, vamos montar alguma coisa, porque a gente tinha feito um projeto na faculdade, que deve ter até hoje, onde você tem que montar uma clínica, né? Desde de fazer o projeto a planta, então a gente tinha aquele sonho na cabeça, né? O pai dela tinha uma casa que estava desalugada,
eu falei, vamos. Meu pai comprou os aparelhos de fisioterapia para gente, o pai dela cedeu a casa, a recepção tinha 2 cadeirinhas de praia, nunca, é incrível, né? A gente, vamos nessa, vamos começar. E aí foi, Deus abençoou e a clínica cresceu, está lá até hoje, né? Faz 5 anos que eu vim para cá, para Floripa, e a Lúcia continua lá com a Fisiotrate. Legal, ó, vou voltar um pouco no tempo aí, mas aí vamos falar um pouco da sua graduação, né? Tá. Assim, como é que foi, GG? Como é que era a realidade do estudante de fisioterapeuta da sua época? Porque hoje o cara o cara que está na graduação, ele tem muitas portas abertas. Eu tenho certeza que você abre portas para pessoas mais novas que querem conhecer teu serviço, ou que lá em São Caetano. Na nossa época, a gente não tinha a quem visitar. A gente não tinha, tem 20 clínicas aqui para eu escolher 5 e visitar. Como é que era a realidade do fisioterapeuta, do estudante de fisioterapia da sua época lá em Piracicaba? Bom, em Piracicaba não existia esse trabalho, né? Assim, existia alguns ortopedistas, 1 ou 2, que me lembro, que tinham fisioterapeuta trabalhando, assim, mas na verdade não eram fisioterapeutas. Hoje eu sei que não, eles eram técnicos, não sei se técnicos em fisioterapia ou massoterapia. Uhum, A figura do massoterapeuta era muito presente, né? uhum, Quando a gente tinha alguma dor, a gente ia no massagista tal, tinha um lá em Piracicaba que chamava Peixe, você uhum, ia, ele punha as coisas no lugar, então, assim, foi realmente uma época de início, né? Existiam faculdades como a do Rio, a Federal do Rio, a Federal de São Carlos e a Federal de São Paulo, né? A USP. Eram essas 3 faculdades e eu acredito que lá a mentalidade era completamente outra, né? uhum, Sônia Guzman, essas pessoas que foram pioneiras para nós, elas eram nossos ídolos, né? Então, o que a gente tinha que fazer? O nosso estágio, por exemplo, para você ter uma ideia, acho que foi a PUC, que é uma faculdade particular também. Então, Piracicaba e Campinas foram lançar as primeiras turmas de faculdades particulares, né? sim. E a gente fazia o nosso estágio na Santa Casa em Campinas. E aí, quando eu fui para São Paulo, eu procurei, porque eu acho que é isso que o fisioterapeuta tem que fazer, ele tem que fazer estágio. Ele tem que procurar colegas mais experientes, lugares que ele são referência. É ali que tudo começa, né? Então, eu fui para São Paulo e comecei a pedir estágio. Fui pedir estágio no Palmeiras, que tinha um fisioterapeuta lá, que agora não me lembro o nome. Ele abriu as portas para mim. Fui no São Paulo. O irmão do Rosan, do Luiz Rosan, né? Já estava Uhum, lá. Então, eu procurei fazer estágio nos lugares que eu almejava trabalhar um dia, ter esse contato. uhum, E me receberam de portas abertas, esses poucos lugares que a gente sabe que tem, né? uhum. Tinha um fisioterapeuta também em Santo André, o Marcão, você lembra dele? Lembro, eu encontrei com o Marcão fazem 2 semanas, cara. Eu fui até o Paço Municipal de Santo André num evento que estava tendo lá de comida. E aí chegou um Aham. cara na minha frente, assim, de óculos escuros. Você lembra de mim? Eu falei, não. Quem é você? Sou o Marcão, pô, fisioterapeuta. Aí eu falei, pô, de óculos escuros, encontrei com ele. Então, você vê, essas pessoas foram quem carregaram, como é que fala isso assim? Carregou o piano, né? Da É, fisioterapia, né? Eu cortou fui fazer mato, né? estágio na clínica dele, exatamente. E foi assim. E no esporte não foi diferente, a gente não tinha nenhuma referência, como tem hoje, tem a SONAF, tem vários profissionais. A fisioterapia hoje ela ocupa um momento, ela está num momento grandioso da fisioterapia esportiva, né? Dá orgulho Uhum, para a gente. sim. Cada vez mais fisioterapeutas, né? Se destacando aí no esporte.
Não que isso não, a gente não tenha ainda muito trabalho, né, Elinho, dentro da Sim, fisioterapia para conquistar, sempre tem. sim, sim. Mas naquela época você tinha que realmente criar o seu espaço, né? Mostrar o trabalho, a importância da fisioterapia. E foi o que a gente foi fazendo devagarzinho, eu e alguns outros, né? Legal. E você se lembra até hoje de alguns professores seus? Como é que é? Você carrega algum na memória aí para contar para gente? Sim. Então, eu tinha uma professora chamada Rosângela, que era da Federal de São Carlos. E eles também eram recém-formados, assim, não eram professores de longa data, mas eles tinham já experiência e eram professores que se formaram em faculdades federais, né? Então, eu lembro que marcou, ela me dava, a matéria que ela dava era cinesioterapia, não tinha que ser diferente, né? Um outro professor que marcou muito, o Mário Baraúna, de Uberaba, que deu massoterapia. Então, algumas coisinhas que eu lembro que eu fazia assim, eu era atleta, né? Eu e Uhum, a Lúcia. Então, a gente chegava na aula de massoterapia, ele fazia a gente mostrar a mão, porque não podia ter calo, as unhas uhum, tinham que estar feitinhas e tal. uhum. E Iracema Vergotti, que foi nossa coordenadora e professora, que depois fez medicina e enveredou para outra área, mas assim, me lembro Legal. bastante desses três que foram para mim, foram exemplos, referências, me ajudaram muito, né? Que legal. E aí você era atleta de tênis, você era tenista. Eu fui atleta, eu me dava bem em qualquer esporte, mas nada assim, alto rendimento, mas eu me virava muito bem. Então, primeiro eu joguei voleibol desde os 15 anos, e aí consegui pagar a faculdade graças ao esporte, né? Uhum, A Unimap tinha o time de basquete e esse de voleibol. uhum, Depois, quando eu já paralelo a isso, jogava tênis por gosto, assim, né? Desde os 11 anos de idade. Então, eu fazia as duas coisas. Depois, quando eu me formei e fui para São Paulo, não tinha mais como jogar voleibol, né? E aí eu comecei a jogar tênis, e aí já me federei, e aí já me convidaram para trabalhar em São Caetano, dar aula, dava uma aula para médicos, e isso também me abriu muitas portas, sabe? O tênis me uhum. ajudou muito em relação aos relacionamentos que eu fiz com médicos, né? Que foram meus alunos, e depois eu ia lá e falava, ô, cara, manda paciente para mim, eu faço isso, isso, isso. Então, assim, criei uma Que legal intimidade isso. bem bacana com eles, né? Vitor Legal. Matsuda, não sei se você lembra, que era um Sei, médico sei quem muito é. conhecido. Então, porque assim, se você chegasse num médico que ele nem te conhecia, ele não ia nem te Sim, atender, né? sim. E aí você se gradua, se torna fisioterapeuta, e para você era claro que o seu mundo era primeiro a ortopedia e o trauma, e depois o esporte. Isso era claro na sua cabeça? Muito, muito. Mas não Muito, né? existia essa especialidade, né? Uhum. Então, foi uma coisa que, para mim, era assim: tudo bem, eu faço ortopedia, mas eu quero fazer em atletas. E eu via a necessidade disso, né? Então, eu comecei quando eu fui contratada pelo Departamento de Esportes de São Caetano, eu era responsável por todos os esportes e por todos os atletas, né? Então, eles montaram um departamento, a gente montou uma sala, tal, e aí os atletas começaram a ir. E logo eu percebi que era impossível cuidar de 200 atletas, né? Mas era o que dava para fazer. Então, Uhum. todos os anos tinha duas competições importantes para a cidade, que são jogos regionais e abertos. Então, eles Uhum. investiam tudo, né? Até hoje eu não entendo por quê, que é tão importante assim, regionais e abertos para os municípios, mas assim, É, era como se fosse a Olimpíada para nós hoje, é, né? Então, é. assim, todos os recursos, as verbas, tudo era para que a cidade pudesse ser campeã nos Jogos Regionais e Abertos. Então, eu me aproveitei disso. E quando ia para Jogos Regionais e Abertos, eu atendia e, graças a Deus, os técnicos ficavam agradecidos porque o atleta melhorava, não sei o que. Eu falava, então, você precisa de um físio aí, acompanhando você, né? E aí a gente conseguiu colocar um no basquete,
outro no voleibol, e aí isso foi ampliando até que a gente tinha uma equipe de 10 fisioterapeutas, Felipe Tadiello entre eles, né? Sei. E a gente ia para jogos e cada um ficava com uma modalidade. Depois também tinha a UniABC, né? A FEC, a antiga FEC. Sim. Eu fui lá e ofereci para o coordenador, olha, você não quer que os seus alunos façam estágio na parte de fisioterapia? De repente o município pode dar uma bolsa. E a gente fez um tipo de um convênio, um estágio, né? Uma parceria, né? E aí quem era o coordenador, você lembra? Era o Jurailton ou não? Jurailton, isso. Jurailton Calisto. Jurailton Calisto, exatamente. Cara. E aí foi legal, a gente teve uns alunos que ganhavam bolsa. Um deles foi o Fernando, que faleceu, que trabalhava, trabalhou com futebol. Qual era o apelido dele mesmo? Tinha um apelido, era o Coxinha, não? Coxinha, exatamente. Coxinha. Fernando, então, Coxinha. O Fernando era fisioterapeuta do São Caetano, do futebol profissional do São futebol, Caetano. Exatamente. E eu era o fisioterapeuta do futebol profissional de Santo André. A gente era inimigo lá no ABC. Inimigo não, Tudo né? bem. A gente era adversário, não era inimigo. Mas olha, eu vou te falar, ele já faleceu tudo, mas ele me deu muito trabalho, viu? Ele era polêmico mesmo. Ele era polêmico, ele era rebelde, ele não fazia nada como tinha assim, que seguir, né? Mas foi um grande profissional, a gente tem que reconhecer. E outros que começaram dessa forma e depois seguiram, né? O Egon Félix. O Egon foi meu professor. Trabalhou com a Pirelli, depois foi para ser professor. Então, foi assim. E depois eu consegui trabalhar. Não que eu saí de São Caetano, mas São Caetano montou uma equipe de voleibol muito boa, que foi a Colgate, não sei se você lembra disso, a equipe de voleibol com Ana Moser, Filó, Virna, todas aquelas que foram grandes jogadoras, eles montaram e eu comecei foi a primeira vez que eu fui trabalhar com alto rendimento, né? O voleibol profissional, fiquei 5 anos. O técnico era o William, que foi o nosso grande jogador de vôlei, tudo. E já conhecia a ginástica, já trabalhava com a ginástica nesse esquema aí de coordenar tudo, participar de tudo, atender todo mundo, né? E aí teve um momento que o Marquinhos me chamou e falou, olha, o Arthur vai para a Olimpíada, precisa de alguém para fazer a pré-temporada dele, ficar 2 meses lá na Bélgica. Falei, vamos embora, né? E fui. E daí, quando eu voltei, fiquei todo esse tempo com a ginástica até agora, o ano passado. Que legal. Eu vou te contar uma história. Eu também cheguei aí para Jogos Abertos do Interior. Eu acho que você foi por São Caetano, né? Eu fui por Santo André, né? E eu me lembro, cara, que assim era até uma grana boa assim que a gente ganhava mas agora, imagina o tamanho da delegação de Santo André, né? Que eram São Caetano, Santo André, são cidades grandes, né? Eram quase 300 atletas. Então, eu ia sozinho, GG. Pois é, então. Eu ia sozinho para cuidar de 300 atletas. E aí eu cheguei lá na cidade de Araçatuba, eu me lembro até hoje, Araçatuba. Eu fui. Aí eu falei, bom, beleza, gente, chegamos aqui em Araçatuba, aí nós ficávamos naqueles colégios estaduais, cada cidade ficava num colégio da cidade e a gente dormia em sala de aula, né? E nesse colégio... colchões em cima das carteiras. Puta negócio assim, impensável nos dias de hoje, né? E aí eu falei para os caras, bom, beleza, onde é que vai ficar a fisioterapia aqui? Porque eu preciso me instalar, colocar as coisas lá, meus equipamentos. Cara, me mostraram uma sala, tipo, 2x2, que era a sala de um dentista, num colégio estadual, que tinha uma cadeira de dentista. A minha única maca, GG, era uma cadeira de dentista. GG, não tinha gelo, não tinha nada. Gente. Não tinha nada, não tinha nada. Era na raça, era na mão. Era na raça.
Na raça. Olha, eu também, eu tinha que ir, eram em torno de 300 atletas, e era assim, chegava, tinha uma sala, que era uma sala de aula, que você tinha que adaptar tudo. Então, a gente já ia um dia antes para poder chamar o eletricista para puxar, né, uma extensão, uma Uhum, pia, que às vezes não tinha. uhum, Eu não posso reclamar, assim, que eles sempre me deram tudo que eu pedia, dentro do uhum. possível. Mas hoje a gente viaja para esses hotéis com a seleção, você pensa: "Nossa senhora, não, como a coisa Meu mudou", né. Deus. Eu me É. lembro até que, como a gente ia para Araçatuba, eu não me preocupei muito com agasalho, porque é muito quente em Araçatuba, né? E eu não sabia que fazia tanto frio à noite, GG. Um puta frio. Não tinha cobertor. Eu não tinha levado grandes blusas, assim. Eu lembro que eu colocava 3 blusas, uma por cima da outra, dormia tremendo, assim. E aí, você Era olhava para... era um, como que fala? Um hospital de campanha, né, uma fisioterapia de campanha, É, né. exatamente. E a gente dormia em sala de aula. E na sala de aula, assim, as janelas todas quebradas, o vento entrava dentro da sala de aula, ninguém dormia à noite. É, Então, assim, é. era muito louco, né? Era Muito esse o louco. espírito mesmo. É, Depois outro teve um planeta, né? Elinho também, né, que cuidava lá de Santo André, não sei se você lembra dele, um xará Quem? seu. O Não, Hélio. não. Não, o dele é São Bernardo, tá certo. Ah, sim, sim. Mas aí a coisa foi crescendo, eu acho que tem coisas que estão predestinadas a crescer, porque são importantes, né. Sem A dúvida, sem dúvida, fisioterapia é importantíssimo, né, sem dúvida. assim, mas tivemos que brigar com muito médico, né, até agora, assim, aquela coisa, né. Cortar mato, né, GG? Eu lembro até de outra É, história, né, que me avisaram, falaram assim, olha, um ciclista caiu na estrada e estão trazendo ele para cá, ele tá todo ralado, assim. E aí chega o cara, meu, assim, o cara inteiro em carne viva, assim. nossa senhora. Aí a roupa toda rasgada, eu falei para ele assim, olha, o tratamento para você é a gente ir lá para o chuveiro, lavar essas lesões para você não ficar com infecção. Peguei um sabonete novo, dei na mão dele assim, falei, meu, vai lá tomar banho. Ele falou assim, como é que eu vou tomar banho, cara? Tô em carne viva. Eu falei assim, bicho, tem que lavar isso aí, que senão vai dar uma puta de uma merda, vai ficar tudo infectado isso aí. Eu lembro que eu tive que ajudar ele a entrar debaixo d'água, porque era tanta dor, assim, Ô, tudo coitado. ralado. Meu, assim, era bizarro e eu tenho até foto disso até hoje. Mas assim, é importante, né, que essa galera nova escute essas histórias para saber que nem É. sempre foi salinha com ar condicionado, maquinha bonitinha e tudo arrumado, né? E você sabe que não é ainda uma coisa, por exemplo, nós chegamos no nível seleção, né, mas a salinha lá do ginásio de São Caetano, do ginásio de ginástica, agora acabou de mudar para o ginásio novo, mas era a mesma situação, é um banheiro adaptado, um vitrô que não abre, enfim, totalmente estilo regional e aberto ainda. Então eu Uhum, acredito que ainda essa realidade nos clubes, né, uhum, ainda precise melhorar, é, mas isso é luta de cada um que é, tiver no seu clube tem que brigar, tem que batalhar, né, tem é, que conquistar isso ainda, porque é. o que a gente vê num centro de treinamento, principalmente viajando para o exterior, né, que a gente vê, aquilo não é a realidade do Brasil, né. Não, é a realidade de poucos esportes que tem mais dinheiro, o futebol, por É, exemplo, né? O vôlei com um pouco mais de estrutura, talvez, mas o é, restante, assim, e o interior do Brasil, esquece, né, GG? exatamente, E Mas aí, é isso aí. e aí você resolve, aí acontece tudo aquilo que aconteceu, te chamaram lá para montar um centro de fisioterapia para os atletas de São Caetano e surge a oportunidade de abrir uma clínica.
Por quê? Por que abrir uma clínica, GG? O que você tinha na cabeça? Como é que era assim? Porque assim, ninguém abria a clínica naquela época. Hoje em dia é muito, muito comum. Ah, vou abrir meu serviço, vou abrir minha clínica. E o nosso podcast aqui tem um foco muito no empreendedorismo, né? Então, é assim, hoje as pessoas falam, para abrir uma clínica você precisa de um plano de negócio, você precisa não sei o que lá. Você vai lá e simplesmente abre a clínica, meu. Como é que foi isso aí, GG? Me conta. Não, porque assim, tem duas maneiras, né? Ou você tem dinheiro e faz um planejamento, faz um projeto, chama arquitetos, ok? Então você vem tudo bonitinho, né? Mas nós não tínhamos isso. A gente tinha um monte de sonhos, um modelo que a faculdade nos passou, que era o modelo de clínica ideal, né? E a gente o que tinha, a gente foi arrumando, né? Alguns poucos aparelhos que meu pai tinha comprado e a casa, e a gente começou. Isso é uma coisa que assim, essa questão do empreendedorismo, né? Eu acho que, assim, eu sempre tive certeza que aonde eu fosse, eu podia lá botar uma plaquinha e que ia dar certo. Era uma Por que marca e você eu tinha ia... certeza? Por Não que você sei, tinha certeza? eu tenho isso desde sempre. Por quê? Porque eu sei que o conhecimento que a gente tem e o poder do exercício da mão, então você não precisa de muita coisa. Eu sempre achei isso, só que eu vinha com uma ideia pré-estabelecida de que eu precisava uma clínica com 7 boxes, com cada box padrão, ultrassom, laser, ondas curtas, ainda era aquele ondas curtas desse tamanho, com aquelas placas pesadas para caramba, porque esse era um modelo que eu aprendi. Mas eu achava que para mim estava... E no fim eu fiz toda essa volta, montei com a Lúcia a clínica, como a gente sonhava, ela chegou a ter 11 convênios, 10 boxes, chegamos a ter 11 parceiros fisioterapeutas, né? E no fim eu comecei a ver que realmente isso que eu acredito, que é suficiente você ter um consultório. Isso hoje, né, com 60 anos, para mim, eu volto naquele coisa do consultório. Eu não preciso de nada além disso, né? Que vai um pouco, acho que, na contramão, né, Elinho, do empreendedorismo aí, do grande, sabe? E que eu não acho que está errado, mas eu acho que cada momento da sua vida Claro, claro. é E dá difícil. trabalho também, né? Você que tem uma clínica grande hoje, Dá você trabalho, sabe né, que Gigi? que você, para você ser empreendedor, assim, é difícil conciliar isso com a mão na massa, né? Sim, sim, sim. Mas você fez isso lá atrás, né? Você foi empreendedora e você foi Fiz. uma empreendedora num ambiente muito mais hostil, mais difícil, e ou seja, você venceu um jogo muito mais difícil do que o que eu estou vencendo aqui agora, porque na sua Sim. época não existia a cultura da fisioterapia, não existia o hábito de se fazer fisioterapia, Não, completamente diferente. tudo dependia do médico, né? É. Então, eu acho que uma coisa que vale a informação, assim, a gente, como empreendedor, você tem que entender o mercado, né? Isso, para nós, foi de forma intuitiva, a gente não tinha como aprender isso, então, mas a gente foi tendo uma sacada. Primeira sacada, bom, eu preciso dos médicos, né? Então, a gente, fizemos relacionamentos com os médicos do ABC. E fazia visita, conversava, levava presente no final do ano, sabe? Assim, na época de Natal, levava um vinho, levava um não sei o quê, e ia. Outra coisa que a gente percebeu, era importante assistir cirurgia, acompanhar a cirurgia. Então, a gente se revezava, ia, se enfiava no centro cirúrgico, tudo para quê? Para ganhar o olhar do médico, né? Teve um momento que nós decidimos, chega de convênio, não vamos trabalhar mais com convênio. O convênio pagava R$ 7 a Uma sessão. sessão Falar difícil. assim, o
cara que lava o cachorro ganha mais do que a gente, a manicure ganha mais do que a gente, o que é isso, né? E aí também foi uma grande mudança, que nós falamos assim, bom, o convênio paga 7. Uma clínica, já tinham algumas clínicas em São Paulo, né? Cobram R$80 uma sessão particular. Nós vamos cobrar 30. Se a gente tem que atender 4 por hora, a gente vai cobrar 30, R$40, que é pagável, e a gente vai atender 1 por hora. E isso foi realmente assim, um divisor de águas na qualidade do nosso trabalho. Legal. E aí a gente percebeu que o público de São Caetano, olha só que incrível, o público do ABC, toda vez que precisava de um médico particular, ia para São Paulo. E até hoje é assim. Né? Os médicos do ABC só podiam mandar para nós convênio. E não interessava mais. Então, o que a gente fez? Começou a fazer um relacionamento, a mesma coisa com os médicos de São Paulo, os grandes médicos, né? A Matuzzi, Arnaldo Hernandes, né? Todos esses médicos. E daí, por quê? Porque o cara vai do ABC fazer consulta lá, faz cirurgia, mas não vai todo dia para lá para fazer físio. Então, assim, eu acho que empreendedorismo é isso, é você analisar essas situações, essas variáveis, né, que podem, agora que eu estou na faculdade, ter o desfecho que é o paciente na sua mão, né? Sim. E GG, dentro do seu dia a dia com pacientes, atendendo lá seus pacientes na clínica, e você resolve heroicamente fazer uma ruptura com os convênios para conseguir dar mais atenção e mais qualidade para o seu serviço, qual foi o peso da sua capacidade de comunicação com esse paciente para te ajudar a alavancar o seu negócio e tornar o seu paciente um fã seu que vai falar bem de você para o médico dele? Eu acho que essa fidelização aí, ela vai da qualidade do seu serviço, né? Isso tem que ser um diferencial. Então, e a gente foi conversando com as pessoas e viabilizando o pagamento de várias formas, né? Mas tinha um vínculo, um vínculo entre nós de confiança mesmo. Né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Os pacientes, eles vão atrás de você e não da clínica, né? Vamos falar que é verdade, né? Então, não sei se eu respondo a sua pergunta, mas é isso. A gente fez essa transição com muita coragem. Sim. E o que leva a gente a fazer é a confiança no seu taco, né? Claro. E hoje a sua clínica, hoje ela tem quantos anos já? Deixa eu ver. Foi em 86 que nós abrimos. Tem mais acho que 34, 35 anos, talvez, né? Nossa, bastante tempo, hein? E tá lá com a Lúcia, e ela tem hoje, diminuiu, porque essa questão da pandemia, né? Hoje ela tem, se não me engano, está com 4 ou 5 fisioterapeutas, a parte de ortopedia. Tem uma sala de pilates maravilhosa, tem duas salas de atendimento individual, uma que era minha, né? E hoje fica para os atendimentos terceirizados. Ela trabalha com RPG, com terapia manual, né? Sei. E aí entra a minha próxima pergunta. Como é que foi essa história de pandemia? Assim? Me conta o pré-pandemia, me conta aquela semana fatídica, onde tudo foi fechando. Você tem alguma história para contar disso? Que sufoco, hein, meu? Que sufoco. Olha, você estava em São Caetano? Você estava em São Caetano nessa época? Não, deixa eu lembrar. É que conforme... Foi março de 2019, né? 2020. 2020. Que seria o ano da Olimpíada, né? E teve que adiar para 21, né? Não, eu já não estava mais no consultório, não estava. Eu já tinha saído
e eu estava só com esportes, full time, Tá. assim. Então, assim, eu não senti tanto, se bem que eu sempre tive bastante paciente particular, né? Uhum. Mas eu lembro, assim, desse sufoco meu, e agora? Como pagar as contas? É. E ela já estava sozinha na clínica também, foi difícil. Eu acho que o que salvou a gente foi ter uma reserva, né? Quem Uhum. tinha uma reserva e não tinha uma estrutura com despesa fixa muito grande, porque eu vi muito amigo meu ter que fechar porque tinha uma estrutura muito grande, onerosa, e daí É. não teve É. jeito, né? É. E foi isso, foi adaptação. A pandemia ensinou muita coisa para a gente, né? Ensinou, ensinou. E como é que foi essa volta aí pós-pandemia para você, Gê? Como é que o esporte foi voltando? Você teve que voltar antes porque os atletas tinham demanda? Como é que foi isso? Bom, teve um primeiro ano, né, que foi tudo, a gente iniciou treinamento online, era 2, 3 vezes na semana, onde eu dava o preventivo online, os técnicos tinha uma segunda parte que era a parte de treinamento funcional, adaptava os pesos, né, adaptava com um galão de água, enfim, a gente procurou manter os atletas ativos dentro do possível, até com palestras, trazendo Uhum. atletas, enfim, treinadores, tentando engajá-los, né? Depois Uhum. teve até a CBG promoveu um treinamento internacional aberto, e aí participou outros países, enfim, era possível. Até que começou a ter a transição da volta, né, com todos aqueles protocolos de segurança, Uhum. e aí o COB organizou um treinamento em Portugal para fazer essa adaptação, e a coisa foi voltando. Mas o primeiro ano foi tudo online. Caramba, que coisa impensável ver Impensável. atleta fazer preventivo com online, né, cara? Não, Impensável. e a parte técnica foi realmente, teve um prejuízo imenso, né? A parte É, técnica, mesmo a parte física, é. precisou aí de umas 8, 12 semanas para voltar, né? Uhum. Foi Agora, realmente uma loucura. conta para mim, GG, você lá no seu consultório e de repente você se muda para onde você mudou? Florianópolis. O que te empurrou para Floripa? Foi buscar uma vida diferente, dar uma respirada? Quando foi isso? Foi logo depois das Olimpíadas do Rio, Tá, 16, né, Rio? Rio foi é, 16, foi tá, 2016. Eu voltei, acho que a Olimpíada foi em julho, agosto, por aí. é, Eu voltei e eu sempre quis sair de São Paulo, né? é, Eu fui para São Paulo para amadurecimento profissional, para acontecer profissionalmente, mas eu sabia que a minha aposentadoria, vamos dizer assim, não seria em São Paulo, né? tá, E aí eu achei que era a hora, porque eu estava. Quem trabalha com esporte sabe isso que eu vou falar, é um estresse, é é, uma loucura, né? é. E você deixa a família, você Viaja muito, né? viaja demais, enfim, É. eu precisava mudar a minha vida. E aí foi difícil, mas assim, eu gerenciei toda essa separação da clínica, eu vim para cá, e aí logo veio a pandemia, né? Eu continuei indo para o Rio para participar dos treinamentos da seleção, então minha vida Tá. era aqui, 2 Floripa, semanas, Rio, Floripa, Rio, era direto, tá. sim. E hoje você faz. Quais são suas atividades em Floripa? Que você tem consultório? Como é que é? Então, até Japão, minha prioridade era só o esporte mesmo, a seleção. Uhum. Tanto é que nós fomos para a Olimpíada, nós ficamos no total fora quase 3 meses, né?
entre fazer Porque é uma adaptação mais longa também, aclimatação e né? tudo mais, né? Aham. E aí eu voltei e já minha irmã já estava organizando aqui um consultório, eu aluguei uma sala, que é o meu consultório atual. Eu atendo lá a semana toda, assim, dependendo da demanda, né? E tenho ido para São Caetano uma vez por mês. Comecei a desenvolver agora um projeto com as crianças na ginástica, né? Ah, que legal. Divisão de base, na parte da base do esporte ginástico. Isso. Por quê? Aham. Porque no adulto, eu acho que eu assim, já consegui tudo que eu precisava conseguir, agora eu tenho que passar o bastão mesmo, né? E eu percebo que o juvenil, não só o juvenil, mas o infantil, garotada de 8, 9 até 14, tem um alto índice de lesões graves. Uhum. Então, falei com o Marquinhos, falei com a nossa diretora lá, gente, vamos olhar o que está acontecendo, né? Uhum. E sempre São Caetano, para mim, é o laboratório, né? Aham. É o projeto piloto. Então, estamos avaliando, avaliei já as crianças, já estamos introduzindo algumas coisas, comecei palestras com os pais, com os técnicos, e a gente sabe que é um processo, né? Que legal isso. Porque tem que mudar toda uma cultura, crenças desses instrutores, crenças É. dos atletas. Essa questão eu tenho batido agora bastante nisso, que você sabe, dor não quer dizer que tem lesão, né? Aham. Aham. E lá em São Caetano a gente tem uma psicóloga, a gente tem uma médica do esporte, a gente tem uma estrutura sensacional, né? Que legal. Que a gente está mobilizando para diminuir essas fraturas por estresse, né? Enfim, tem lesões bem graves. Tá. E aí, GG, de repente, eu fico sabendo que você está. Fui te convidar para o podcast, a gente teve aí que esperar aí uns 20 dias, porque você estava prestes a defender teu mestrado. Oi. Que história é essa de mestrado? Porque Eu você não invento consegue. moda, fala a verdade, eu não invento moda, fala. Você não consegue ficar parada, né? Bom, aí é uma Que outra aconteceu? história. Aí a questão é a seguinte, né? Eu, paralelo a tudo isso que a gente conversou, eu eu sempre fui fã de terapia manual e eu fiz um curso de formação no método Rolf em 2000 e de lá para cá eu comecei a pesquisar muito sobre fáscia, né? Então, paralelo a tudo isso do esporte, eu sempre comecei a participar de congressos internacionais sobre estudo da fáscia, tudo por quê? Porque eu nunca me conformei com essa história de a gente não saber o que está acontecendo. A gente, 40 anos de clínica, você vem falar para mim que terapia manual não funciona, isso é bobagem, porque você faz e você vê e sabe que funciona e que é um diferencial no seu tratamento. Não é só isso, mas você sabe que é um diferencial. Depois você pode tem que fazer a parte de exercício, de fortalecimento, não dá, isso também é obrigatório. As outras coisas você escolhe, né? Mas comecei a dar cursos de terapia manual, de liberação miofascial. Acho que formei mais de 1.000 alunos nessa técnica, mas não sabia explicar o que realmente acontece, né? O mecanismo de ação desse trabalho. Como diz o Rafael, né? A gente sabe que funciona, mas não sabe como funciona, por quê, não é? E aí eu conheci uma grande amiga minha, Larissa, num congresso de terapia manual, eu fui apresentar alguma coisa, ela também, e ela estava fazendo o mestrado dela na UDESC, que é uma universidade aqui, e a gente começou a trocar, ela falou, Gigi, vamos para o mestrado, nessa linha de pesquisa que eu estou, ela já estava pesquisando o mecanismo de ação da terapia manual, da liberação miofascial em camundongos. E aí eu entrei nessa linha de pesquisa e agora concluí, vou publicar um artigo sobre isso,
né? Então, o que a gente já sabe? Algumas coisas que são bem interessantes. Que um tempo com o melhor resultado analgésico é em torno de 10 minutos. Não só baseado no meu estudo, mas em vários estudos pré-clínicos e clínicos. Então, a gente já pode afirmar alguma coisa. A gente sabe que tem uma dose aí, né? A gente sabe também que o melhor resultado analgésico é uma pressão sustentada. Então, você tem que gerar uma tensão no tecido, para gerar uma tensão nas células, para ter uma resposta analgésica. E a gente já sabe também que sistemas endógenos de controle da dor, como opioidérgico, adenosinérgico, estão envolvidos nessa analgesia. Ou seja, com a sua manipulação, você consegue acionar essa resposta de analgesia, né? De anti-hiperalgesia da dor. Então, é maravilhoso você começar a entender as coisas que você faz, mesmo depois de 40 anos, né? Pô, sem dúvida. E assim, essa sua disposição de explorar ainda coisas que parecem coisas para a molecada fazer, mestrado, estudar, assistir aula do fisiortopedia, né? Que você me falou Assisto. aqui. Fico Antes da até com gente raiva começar. porque vocês publicam muita coisa e eu não dou conta, sabe? Eu falo, não, eu quero ver aquela. Pô, GG, saber que você é fã do Fisiortopedia, que você segue, assiste, para nós é um privilégio, assim, porque Não, para alto nós, nível, cara. para nós Alto nível. você é uma referência, né? Obrigada. Mas é Muito isso. legal. É o amor para a profissão, né? O amor que faz, a dedicação. Eu faço para mim, sabe? Eu faço para mim. Eu tenho necessidade de aprender, tenho necessidade de saber o que está acontecendo. Eu não quero parar de trabalhar nunca, né? Então, tem coisas muito boas hoje. É difícil acompanhar, sabe? Vocês mais jovens, assim, vocês estão descortinando aí um monte de saberes que eu não tive acesso a isso no meu começo de vida, Sim, né? E acho que a sim. gente nunca vai esgotar tudo que tem para aprender também, né? Ah, sim, na verdade é um caminho, né? Não é um destino onde você chega, né? É uma jornada e que não tem fim, né? GG, a gente está chegando aqui no final do nosso podcast. Eu queria, antes de fazer minha última pergunta para você, queria que você me falasse aí, as pessoas que estão nos ouvindo, que vieram aqui até esse ponto do podcast, como é que elas podem falar contigo, te mandar uma pergunta, te procurar para te conhecer, onde elas podem te encontrar? Bom, antes de tudo, vai ser um prazer poder conversar com quem tiver interesse no nosso trabalho aí. Eu tenho um Instagram, que é o GG Físio, tá? GG Físio com um PH. Tá. Tem um canal também no YouTube, tem poucas publicações, tal, mas tem algumas manobras que eu deixo lá, que também é o GG Físio. O que mais? Meu telefone, se quiser, a gente... Não, as pessoas te encontram pelo inbox do Instagram, né? É legal. Instagram é bem legal, Você tem dado cursos, não? Eu tenho dado curso, eu continuo dando cursos de liberação miofascial com o conceito Rolf, né? Que vamos dizer assim, é a liberação miofascial agora cada vez mais, né? Porém, com a filosofia do Rolf, que é o olhar, você está fazendo a liberação miofascial num antebraço, mas você está de olho no todo, porque você sabe que você está atingindo o todo. Então, eu uso muito todos esses princípios que eu acredito, não só do Rolf, né, mas bastante do Rolf, para passar um outro jeito de usar a manipulação miofascial. Tá? Legal. Isso no Instagram vocês se encontram lá. É, vou dar legal. um curso. Aliás, eu vou dar um curso com o Felipe e a Maíra em outubro, aí em São Paulo, pela Ah, que Cefisa, legal. né? Que legal. Que é um curso que a gente já dá há muitos anos, uma vez por ano. Aqui em Floripa também já temos fechado um curso aí para agosto. E assim Legal. nós vamos, né? E eu mandei um paciente para você essa semana lá na sua É clínica. mesmo? Tá? Nossa!
alguém que me Caramba. pediu referência, então... Que honra! Obrigado. A minha Obrigada última pelo convite, viu? Imagina, Gigi. Minha última pergunta para você. Minhas duas últimas, vai. Qual o conselho que você daria para um jovem fisioterapeuta que está saindo da faculdade hoje? Passo a passo, vamos dizer assim, né? Não. Qual conselho você daria para um jovem fisioterapeuta hoje? Ele está te ouvindo, tem um monte de moleque, de menina do 3º, do 4º ano, ou que acabou de terminar a faculdade em dezembro, no meio do ano. Que conselho viria da Gigi Ortiz para essa pessoa? Eu diria assim, prepare-se eternamente, estude eternamente, né? Seja incansável, para você ter fundamentação no que você faz, acredite no seu taco, né? E não se intimide com os desafios. Ótimo. E seja feliz, goste do que você faz. Ótimo. Agora a outra pergunta é: se você se encontrasse lá com a GG, que se formou na faculdade, aquela menina lá em 1980, você agora entrasse numa ligação com ela ou tivesse um encontro pessoal com ela, o que você diria para ela, hein? Conseguimos, hein? Não, mas ela não sabe que nós conseguimos. O que você diria para a GG de 80? Não sei, você me fez uma pergunta que até me emocionou um pouco, sabe? Lembrar, tem até uma foto aqui, ó. Deixa eu ver. É a foto da minha formatura, não sei se dá para ver, eu tô com meu pai, com minha mãe Seu aqui. pai, tua mãe e você, cara. E olha como eu era bonitinha, ó. Você continua linda, imagina. Então, olhando para essa foto aí, olhando para essa menina aí, e ela ia te perguntar, e aí? O que vai acontecer? O que aconteceu? E aí o que você responde? Eu diria que foi uma jornada divertida, é uma jornada divertida que a espera, e que ela vai ser muito feliz, muito realizada. Que lindo. Tá bom. Estou satisfeito. Achei ótimo conversar com você. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Me emociono com a sua emoção. Muito bom ver que você está aí super nativa. Agora é mestre em ciências da saúde. E aí ainda tem muita lenha para queimar. Agradecer, GG, de coração, mais uma vez estar contigo aqui, agradecer pelo privilégio de poder falar contigo. Espero te rever presencialmente em breve e desejo tudo de melhor para você. Agradecer a todo mundo que ficou com a gente até aqui no podcast Aprender e Empreender. Lembrando a vocês que você pode acionar o sininho do Spotify e do YouTube para ser notificado toda vez que a gente lança um novo podcast. GG, obrigada, muito obrigado pelo pessoal, seu tempo. pela paciência aí, obrigado pelo convite. Um abraço. Imagina, foi ótimo registrar a sua história. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até mais, beijo, tchau.